querido irmão, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã tenho uma oportunidade de trazer uma rápida palavra referente à nossa lição da nossa querida EBD. Lição essa de número 4, 26 de abril de 2020, com o tema A Iluminação Espiritual do Crente. Texto áureo: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios capítulo 1, versículo 17. Verdade prática que nos diz assim: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferida aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. O texto bíblico em classe, ele se encontra em Efésios, capítulo 1, versículo 15 até o versículo 23. Você pode abrir a sua Bíblia na sua casa e conferir a leitura bíblica. Meus irmãos, a introdução da nossa revista, ela vai nos orientar aquilo que ela vai passar para nós nesta manhã. A introdução, ela diz assim: somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão da nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder do nosso Deus. Meus irmãos, nesta lição, basicamente, nós iremos abordar sobre 3 tópicos. O primeiro tópico é sobre ação de graças. Segundo tópico, oração intercessória. E o terceiro tópico é confissão de louvor e exaltação ao nome do Senhor. Com base nestes 3 princípios que eu acabei de citar, nós somos levados a ser exortados a louvar ao nome do Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão da nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de Deus. Então nós vamos abordar nesta lição essas 3 características que irão fazer de nós crentes melhores, crentes mais ousados, crentes mais baseados na verdade, na palavra, e assim instruídos no conhecimento da palavra. Então vamos ao primeiro tópico: a esperança da vocação e as riquezas da glória. Nesse tópico, o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar que os salvos precisam ser iluminados para compreender quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Então nós devemos entender, saber qual é a nossa herança. Nós devemos ser iluminados para compreender qual é a nossa esperança. Então é exatamente sobre isso que Paulo colocava na mente dos servos que aceitavam a Cristo pelo evangelho que ele estava pregando. No subtópico fala sobre ação de graças e intercessão. Paulo, ele constantemente, nós podemos observar na palavra que Paulo, ele se alegrava pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. E sobre a intercessão, Paulo, ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo estava ciente de que quão maravilhosa é o evangelho do Senhor nosso Deus, a esperança da vocação. Sobre a esperança da vocação,
São, na verdade, 3 aspectos que eu quero abordar aqui. O primeiro aspecto é que Deus chamou pessoas no passado, ou seja, uma chamada em que Ele tem a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. O segundo aspecto é a chamada abrange serviço e santificação no presente. E isto é achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. E o terceiro e último aspecto da esperança da vocação é que a participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Então a nossa esperança, irmãos, é maravilhosa. Nós que somos servos de Deus, temos que ter na mente a nossa esperança. Qual é a tua esperança? Qual é a minha esperança? Às vezes a gente pergunta para um irmão, para a irmã, irmão, qual é a tua esperança? E o irmão gagueja, não sabe qual é a esperança como crente, como servo de Deus. A nossa esperança é de saber de que logo, logo nós seremos chamados para as bodas do Cordeiro. Nossa esperança, como está lá em João capítulo 14, ele foi, mas ele voltará, porque aonde ele estiver, ele quer que nós estejamos também. Essa é uma esperança que não pode ser tirada da nossa mente, do nosso coração. A nossa convicção é essa. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Sobre esse tópico, eu quero falar sobre Cristo, as primícias dos que dormem. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus Cristo é a garantia de que também nós seremos ressuscitados. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Meus irmãos, Cristo, quando ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, ali ele se fez primícia dos que dormem. Ou seja, ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, fazendo sim alusão de que quando a trombeta tocar, os mortos em Cristo ressuscitarão e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Então, essa é a alusão, esta é a visão que nós temos. Essa é a convicção de que temos também. Amém? Então, Cristo ele se fez primícia dos que dormem, para que possamos ter o mesmo direito de ressuscitar, assim como ele ressuscitou. O segundo tópico diz: Cristo é levado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo à sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo. Esta referência à promessa messiânica, o grau de exaltação para uma posição de honra, de autoridade, indica completo triunfo de Cristo. Então esse tópico vai falar sobre a exaltação, sobre a elevação, sobre o poder, o poderio, a grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo, que aqui na terra foi desprezado, mas no céu foi recebido com muita glória, pois esse é o nosso Senhor, o nosso Salvador. O terceiro tópico diz: Cristo exaltado sobremaneira. Meus irmãos, o resultado desse triunfo faz duplo benefício para a igreja. E esse benefício é que Cristo se faz cabeça da igreja. Então o primeiro benefício dessa exaltação é que Cristo se fez e é o cabeça da igreja. E o segundo benefício para a igreja, nesse aspecto da exaltação de Cristo, é que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Então, meus irmãos, foi rápido esta breve
aula sobre a nossa EBD. Deus abençoe, seja abençoado nesta manhã, tenha uma manhã de domingo abençoada no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.